Bom dia. Os animais silvestres parecem estar cada vez mais perto de nossas casas. Notícias que envolvem onças, lobos-guará nas estradas e cidades têm sido muito comuns. Hoje no EPTV Comunidade vamos tentar entender por que isso está acontecendo e o que podemos fazer para proteger esses bichos. Para ajudar a gente, quem está no estúdio é o biólogo e pesquisador da Embrapa, José Roberto Miranda, e também o presidente da Associação Mata Ciliar, Jorge Bélix de Campos. Sejam bem-vindos os dois. Isso é um dilema mesmo, né? Ultimamente, nós temos visto várias ocasiões aí em que os bichos parece que querem dividir o espaço urbano com as pessoas, né? Um desavisado talvez até ache, Zé Roberto, que eles estão mudando de hábito, achando interessante ficar perto da gente. Não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que não. Eu acho que existe uma expansão realmente do território humano, sobretudo das manchas urbanas. Então elas estão se aproximando mais da área rural, né? Isso é uma razão que já propicia, num primeiro momento, uma maior aproximação entre fauna selvagem e os habitantes das cidades, né? Então, Jorge, é uma preocupação ambiental que a gente deve ter quando a gente vê essas notícias de que os bichos aparecem em áreas... Porque antigamente a gente ouvia falar muito disso, era em chácara, em sítios, na zona rural, né? Agora já é em condomínios, já é em beira de estrada. É uma preocupação, é motivo para preocupação com a preservação do habitat, da natureza? Esse é um sinal muito sério do que nós estamos provocando no meio ambiente, né? A chegada desses animais, na realidade, como o Zé Roberto colocou, ela está muito impactada, né? Pela rápida expansão que nós estamos promovendo em toda a região. E isso não dá tempo de adaptação para esses animais buscarem outros habitats, né? Também você tem aquela questão de território. A maior parte desses animais, eles possuem um território próprio, né? E até você definir por toda a lei aí que a situação mudou, né? Quer dizer, cercas, muros, estradas, esses animais vão estar frequentando essa região, né? Vão estar transitando em seu território. E aí você começa a ter os acidentes, né? Porque esses animais vão começar a cruzar as estradas, vir para dentro das casas, se aproximar das pessoas e tudo mais. Entendi. E neste ano, na região de abrangência da Associação Mata Ciliar, que inclui Campinas, houve pelo menos 7 notificações de onças pardas encontradas. Um dos casos mais recentes foi na zona rural de Cosmópolis, em fevereiro deste ano. Uma onça parda foi achada ferida no meio da mata. O animal adulto estava enroscado em um arame. Os bombeiros suspeitam que era parte de uma armadilha. O arame que estava prendendo ela não é um arame que se encontra em cercas, normalmente. E estava machucando muito, que ocasionou um ferimento profundo na parte traseira dela. Depois de ser sedada com tranquilizantes, a onça foi levada para um zoológico antes de ser solta na natureza. No ano passado, uma outra onça foi encontrada na zona urbana de Vinhedo. Ela estava dentro de uma construção e foi encontrada pelos pedreiros. Eu vi um tipo de um gato, né? Fui pegar uma pá para trabalhar, aí peguei a pá, ela começou a abrir a boca, rendiu o dente para mim e falei, uma onça, né? Ela parecia ter muito medo e permaneceu embaixo de uma escada até que a captura fosse feita. No mesmo dia, ela foi solta na Serra do Japi, em Jundiaí. E outro animal que tem aparecido na região são os lobos-guará. Em março, uma fêmea foi atropelada numa rodovia em Amparo. Recebeu tratamento e a recuperação terminou no Bosque dos Jequitibás, em Campinas, até que pudesse ser solta. E no início do ano, uma outra loba chamou a atenção de todos lá no Bosque dos Jequitibás. Ela escapou do recinto onde tinha acabado de ser colocada. Por alguns dias, os técnicos encontraram vestígios da loba, mas com o tempo as pistas foram diminuindo e até hoje a loba continua desaparecida. Mistério, para onde que será que foi essa loba, hein? Porque é estranho, né? Não é uma área tão grande assim lá no parque pra gente não conseguir encontrar um animal desse. De repente some assim. Mas que gatão aquele também lá em Vinhedo, que vai ser confundido com um gato. É perigoso quando esses bichos ficam assim tão perto da gente, Zé Roberto? Eu acho que é relativo, né? Depende da espécie, depende da situação que a espécie se encontra, por exemplo, se ela está com filhotes, não está, né? Então ela vai defender seus filhotes, ela pode ser mais agressiva, um felino desse, mas
Em princípio, as pessoas as veem de longe e elas evitam o contato direto com o ser humano. Isso para animais, vamos dizer, como a onça. Agora, já existem outros animais que existem em bosques, por exemplo, existe aqui na Mata da Santa Genebra, e que as pessoas, a cidade chegou ali, né? Chegou a urbanização, e esses animais, eles ganham a confiança de se aproximar de seres humanos, porque os seres humanos começam a alimentá-los e os trazem para próximos de suas casas, né? Agora, essa relação pode ser um pouco perigosa. Primeiro porque tem zoonoses que podem ser transmitidas, a gente tem essa preocupação, né? Febre amarela, a gente sabe que vários animais domésticos, primatas, sobretudo macaco prego, etc., são depositários dessa doença. Então, pode representar um perigo desse lado de zoonose. Mas também, eles se tornarem muito confiantes, eles adentram na sua casa, começam a pegar comida e vão ser agressivos caso você tenha uma atitude de expulsá-los, assim. Não pense que eles vão sair e falar, por favor, saia. Eles não vão sair, eles vão tomar confiança e vão se defender também. Então, eu acho que é necessário manter uma certa distância, né? Não ter uma aproximação muito grande entre a população e esses animais. Deixar eles lá no convívio, no ambiente mais propício para eles. Ô Jorge, as pessoas acabam encarando como um bicho doméstico, fazendo esse tipo de confusão, talvez, de, é bonitinho, é interessante ter esse bicho aqui no meu condomínio, perto de onde eu moro. Sim, porque são animais que começam realmente se adaptar às condições urbanas, né? Eles têm que buscar comida, têm que buscar abrigo e vão encontrar as condições em várias situações dentro da cidade, uma lata de lixo, um forro de casa, um local abandonado e tudo mais. E as pessoas gostam de animais. E nesse gostar dos animais procuram fazer o bem para esses animais. Então começam a colocar comida, começam a atraí-los de alguma forma, e isso certamente vai provocar algum tipo de acidente em algum momento. Isso não é bom para os bichos? Nem um pouco, né? Você primeiro está tirando a característica desse animal silvestre, né? Dele ser um animal selvagem, dele estar... Que vai atrás da própria comida. Exatamente, né? Segundo, como o Zé Roberto frisou, você tem uma série de zoonoses, você tem aquelas conhecidas, e você tem uma série de outras doenças ainda não totalmente conhecidas que podem ser transmitidas tanto para o homem como também para outros nossos animais domésticos, né? Esse perigo talvez seja maior até do que o medo mais imediato que as pessoas possam ter de um ataque. Sim. Mesmo quando o bicho está acuado, porque a gente reparou nas imagens ali na reportagem que em Vinhedo, eu acho que ela entrou numa garagem, algum lugar assim, e ficou num lugar absolutamente sem saída. Sim. E mesmo assim ela não avançava para tentar escapar de qualquer jeito. Ela viu que tinha gente cercando e ficou acuada, rangendo os dentes ali, e ali ficou. O animal, de certa forma, ele sabe que o seu maior predador é o homem mesmo. Então ele tem esse medo, ele tem esse ímpeto de se afastar do homem ou de ficar na defensiva até o último momento. Se ele tiver que se defender, ele vai se defender, né? Mas as questões de doenças, elas são muito sérias, né? Elas estão presentes, elas acontecem, né? Como eu falei, existem aquelas que são comumente conhecidas, né? Febre maculosa, raiva, uma série de outras, mas tem aquelas que também não são conhecidas. E você pode ser tanto por um ferimento, como por as fezes, a urina desse animal. Quer dizer, ao atrair esses animais, você não sabe o que ele está trazendo para perto da sua casa ou mesmo para dentro da sua casa, né? José Roberto, e quando a gente encontra o bicho e ele está muito machucado, por exemplo, isso também é um fator complicador depois para ele voltar para a natureza? Normalmente depende de vários fatores, vamos dizer assim. Existe um fator de animais que são sociais, então eles têm dificuldade depois de se readaptar a um grupo. Então, por exemplo, você encontra um macaco ferido, você que foi expulso do grupo dele. Nós estamos vendo aí as imagens de uma onça que foi encontrada em setembro, na Anhanguera, olha só, na beira da rodovia Anhanguera. Aliás, na beira não, ela estava no meio, na pista, aquele ali é o guarda-reio do canteiro central, né? E estava lá e se machucou, ela se machucou nessa ocasião, foi atropelada. Olha, isso o Jorge está muito apto, porque ele tem lidado muito com esse assunto para falar. Muitos animais feridos e que são encontrados também e recolhidos, eles têm um centro de felinos que trabalha com isso. Então,
O felino, eu não sei precisar. A soltura, claro que sempre é complicada, porque por ser um animal carnívoro, ele pode explicar melhor as grandes situações que existem para isso. Mas eu digo, estava relacionando a animais que têm sociabilidade, que vivem em grupo, né? E como é que você vai depois introduzir ele num grupo, né? Vai chegar lá para um bando de macacos e falar, dá licença, eu trouxe aqui um colega de vocês, queria colocá-lo aqui de novo. Ele pode achar que o grupo é aquela pessoa que fica cuidando dele? Exatamente. Exatamente. A família, ou Exatamente. mesmo talvez até os próprios técnicos biólogos. O papagaio é bem assim, por exemplo, as pessoas criam o papagaio e a gente já tem experiências científicas que demonstram que o papagaio te enxerga como um outro papagaio. É mesmo? É verdade. Ele não se vê como ser humano, não. Ele não né? se vê Aí como você ser vê humano, pouco de não. raiva. Ele também não pede para dar o pé, né? Porque seria difícil para a gente. Mas Não ia dar ele certo. te enxerga como um outro igual a ele. Entendi. E você cuidou daquela onça lá, não foi Sim, a instituição? Nós recebemos essa onça, fomos capturá-la, né, resgatá-la e estamos com esse animal até agora. E ela está plenamente recuperada? Está plenamente recuperada, mas é aquilo Com alguma sequela, você acha? Não. Ela, no atropelamento, ela teve só a fratura de um dente, né, que foi restaurado, e teve uma escoriação da pancada do veículo. Muita sorte. Foi muita sorte, teve exatamente. sorte. Exatamente. Não é o caso de muitos dos animais que a gente recebe, né? Nós recebemos animais nessa situação praticamente todo dia, né? São 5 animais a nossa média por dia, em as mais variadas situações, desde atropelados, queimados, predado por cachorro, eletrocutados, tudo pela proximidade do ser humano, né? Então, como você falou, se esses animais feridos têm condições de retornar, né? Existe uma dificuldade, como eu já falei, de território, né? Quando você começa a avaliar qual é a condição de soltura desse animal. E isso pesa, é um problema. Isso é um problema sério, né? Você tem essa constante expulsão de animais dos seus bandos, animais gregários, eles, depois de uma certa idade, eles são colocados para fora dos grupos, né? Para que busquem outros caminhos e formem os seus próprios grupos. É aí que acontecem muitos desses acidentes, porque daí eles vão cruzar rodovias, vão cruzar os condomínios, etc., porque eles estão imaginando ainda o seu território como aquele, né? E muitos desses animais não têm condições de retorno pelo tempo de recuperação ser muito longo, né? Então, isso também atrapalha. Atrapalha bastante. Vamos fazer um intervalo, a gente já volta.